Vamos para a nossa primeira aula prática. Eu e o Arthur estamos aqui para montar uma aulinha, onde nessa aula, o Arthur está me assessorando, nessa aula o objetivo é vermos na prática o que nós já trabalhamos na sala, na parte teórica, tá? Então hoje vamos ver a parte de conservação de alimentos, nós vamos trabalhar com temperatura, o chamado just in time, que é cozimento e refrigeração rapidinho, e consequentemente a utilização dos antioxidantes para que tanto nós consigamos diminuir a multiplicação bacteriana, como também reduzimos a atividade enzimática. Então eu vou mostrar o que nós vamos usar na prática. Já estou mostrando. E depois, vocês vão usar aquela prática que eu deixei para vocês e cada um, irá fazer em sua casa. Então eu somente vou dar os passos para que vocês possam fazer em suas casas. Eu já mostrei, papai não tá precisa bom? mais mostrar, porque eu já mostrei. Nós vamos utilizar 3 batatas, uma laranja, um limão e um abacaxi pequeno. Precisaremos também de cúrcuma, que é o açafrão. De materiais e utensílios, precisaremos de uma colher de sopa, que é esta daqui, uma colher para mexer, que é essa daqui, uma faca para corte, um pratinho e 2 vasilhas, uma peneira e 3 vidrinhos, que podem ser vidrinhos tipo maionese, com tampa, mas esses vidrinhos precisam estar esterilizados. E um copo. Para a questão da asepsia, nós vamos precisar do vinagre de maçã, de um cloro ativo, que existe esse aqui da Qualifood, que ele tem o efeito de lavar e desinfetar, álcool 70%, que pode ser desse ou desse, tá bom? Não é obrigatório pesar ou ter balança, por isso que eu já coloquei a medida caseira, que são 3 batatas, mas quem tiver balança em casa, geralmente essas 3 batatas elas vão dar o peso de 281 gramas. A laranja por volta de 165 gramas. O limão nós precisaremos somente do caldo dele, por volta de 121 gramas. E o abacaxi, um abacaxi pequeno, 400 gramas mais ou menos. Mas pode ser somente a medida caseira, tá? Para facilitar. Em nossa prática, primeiramente, antes de nós levarmos os alimentos ao cozimento e ao preparo, precisa-se fazer primeiro a escolha, principalmente ver se esses alimentos não apresentam rachaduras ou ranhuras, e consequentemente proceder à higienização, tá? Então, primeiro, lavar a laranja em água corrente. Uma mão eu estou usando luva, que é a mão que eu vou usar, e a outra eu vou fazer o corte, tá? Então eu costumo fazer assim, tá? Mas primeiro eu já higienizei minhas mãos. O limão também nós vamos usar, Consequentemente a batata, as batatas, E por último o abacaxi. Após ser feita essa lavação em água corrente, os alimentos precisam ser deixados para a desinfecção. Quando nós falamos desinfecção, é a utilização de cloro ativo. Então eu vou utilizar uma colher de sopa e vou pegar aqui o cloro para que eu ponha em uma dessas vasilhas, tá? Então todos eles, antes de serem descascados, eles ficarão durante 15 minutos em contato com a água e cloro, para que seja feita toda a desinfecção. Isso mesmo que nós vamos proceder com o cozimento, tá? Primeiro fazemos a higienização anteriormente. Na sequência, então, após os 15 minutos que ficaram sobre o cloro ativo, a água foi toda jogada fora da batata, a batata foi descascada
E para que tirasse o gosto, o cheiro do cloro, nesse momento nós utilizamos o vinagre, tá? Então, no caso, nós colocamos uma colher de sopa de vinagre para 1 litro de água e deixa 10 minutinhos. O que nós vamos fazer, né, posteriormente, nós vamos usar uma batata para cada vidro. Pode ser usado um vidrinho de maionese, tá? Ou um vidrinho esterilizado, com tampa. Ele precisa ser esterilizado antes. Cada batata será colocada cortada após o cozimento, tá? Nós vamos cozinhar e fazer a técnica de branqueamento, que após o cozimento, onde leva borbulhas, né? A temperatura ela aumenta acima de 60 graus e, consequentemente, já mata todos os micro-organismos mesófilos. Só que a enzima polifenol oxidase, a catalase e algumas outras enzimas consequentes, mas a primeira enzima do grau de oxidação, a enzima natural do alimento, é a polifenol oxidase. Essa enzima ela é atenuada ou diminuída com a utilização de vitamina C. Então, por isso, nós vamos usar a vitamina C presente no limão, a vitamina C presente na laranja e usar a cúrcuma, que é o açafrão. Esses serão os antioxidantes que eles viabilizam o produto ele durar mais tempo na vida, ter uma vida útil aumentada. Então, nos procedimentos, as batatas serão uma batata para cada vidro. Um dos vidros não será colocado nada de antioxidante. O outro vidro será colocado somente o limão. E no outro vidro será colocado a laranja e a cúrcuma. E nós vamos ver a vida útil dessa batata. Então, vou pedir para cada um observar. Eu vou fazer aqui em minha casa, eu vou pedir para vocês fazerem nas suas. E nós vamos fazer o relatório de tempo, tá? Ver quanto tempo esse alimento ele dura sob condições de refrigeração. Posteriormente, nós vamos preparar a prática que está aí. Aqui está o abacaxi. Esse abacaxi eu cortei, de casca deu 180 gramas, tá? Então aqui o peso dele menos o peso da casca, né? Então nós vamos fazer o abacaxi e nós vamos fazer uma geleia. Então nesse momento vou usar o açúcar e nós vamos fazer dois tipos de análise. Primeiro, a caramelização, que nós trabalhamos aí com o açúcar sob condições de grandes moléculas de hidroxila, o carboidrato que é mais redutor, né, que ganha, e consequentemente esse carboidrato ele tem a característica de formar caramelo. E posteriormente nós vamos fazer a técnica que é a técnica de Maillard. A Maillard eu misturo ao abacaxi um pouquinho de leite e nós conseguimos fazer uma outra técnica. Então nós temos a técnica de caramelização, nós temos depois a técnica de Maillard. Maillard é a mistura de um aminoácido com açúcar, caramelização é a mistura de 2 açúcares. No caso, a frutose da fruta com a sacarose presente no açúcar. O Maillard já seria proteínas, né, presentes no leite com o açúcar presente na fruta. Então são reações intencionais, principalmente nos alimentos e na tecnologia de alimentos. Então nós temos práticas diferentes. A primeira é para avaliar a vida útil do alimento. Então nós estamos usando a batata, escolhi a batata por ela ter grande quantidade de polifenol oxidase nela. À medida que descasca, é comum essa batata escurecer. O que faz esse escurecimento não são os micro-organismos, é a própria enzima natural. Para que a gente possa inativar essa enzima, usa-se a técnica de branqueamento, que é cozinhar e depois dar um choque térmico. E posteriormente colocar dentro do vidrinho, adicionar o antioxidante e colocar para refrigeração. Para o abacaxi, nós vamos fazer uma calda. Então nós vamos ver 2 técnicas, caramelização e reação de Maillard. Eu coloquei a batata aqui no fogo, né? Ela já está sob cozimento. Então eu notei que com 10 minutinhos ela já começou a soltar algumas espuminhas. Então vou falar sobre a questão do amido presente, tá? Então aqui é a batata, os cortes, ela já foi cortada.
Vocês estão percebendo que aqui apresentam umas espumas, tá? Essas espumas aqui, todo o amido, ele é formado de pontes, né? De sacarídeos, moléculas imensas de carboidratos, de formas lineares e ramificadas. Então, no caso da batata, vamos colocar essas espuminhas que estão levantando sob condições de fervura com 10 minutos. Se formos medir a temperatura, essa temperatura ela já estará por volta de 90 graus, quase 100 graus, tá? Que está já começando a ferver. Então, com 10 minutos, começando a ferver, e soltou essa espuminha aqui. Essa espuminha nós chamamos de a porção de amilopectina. Então, todo amido ele é formado de amilose, que é a forma linear do carboidrato, com moléculas destrógenas 1,4, com ligações glicosídicas, e já a forma ramificada é a amilopectina, que é esse gelzinho que está dando aqui. Essa aqui é a fibra praticamente, é um carboidrato fibroso. E já é uma forma ramificada. Então ela tem ligações glicosídicas alfa 1,6. Então aqui ela já está sobre condições de fervura. Posteriormente, já nesse momento de fervura, e vocês perceberem na casa de vocês essa espuminha, que é a porção de amilopectina, nós já vamos desligar o fogo. E para que nós tenhamos, né? Então ali já matou todos os micro-organismos mesófilos, né? Porém, a polifenol-oxidase ela foi atenuada. Então, para que a gente possa inativar ela completamente, é feito um choque térmico. Nesse momento de fazermos o choque térmico, na tecnologia é chamado de branqueamento, onde o alimento foi cozido e em seguida, em curto espaço de tempo, já foi realizado esse branqueamento, onde em água corrente, consequentemente pode-se colocar gelo, tá, para resfriar mais rápido. Nós vamos jogar aqui a batata. Então, consequentemente, a amilopectina, que é o carboidrato, está saindo aqui um pouquinho, tá? E com isso nós vamos trabalhar aqui justamente resfriando. E em seguida nós já podemos colocar os antioxidantes e levar sob condições de refrigeração. Bom, nesse momento, sempre nós trabalhamos com triplicado, tá? Então eu estou aqui com 3 vidrinhos, eles foram enumerados, vidro 1, vidro 2 e vidro 3. Então eu vou destampar, antes de nós colocarmos a batata, para que nós possamos... Eu tenho que conseguir abrir, né, Fernando? Então, como tem aqui limão e laranja, o pH do limão é mais ácido do que o da laranja. Então, primeiro eu vou colocar um pH que é o do limão, né? Para que não tenha atuação, e colocar no vidro 1. Então, eu vou espremer aqui o limão em um copo, já direto, já tirei as sementes. Então, essa primeira análise nós estamos trabalhando vida útil, tá? Trabalhando com as formas da indústria com os antioxidantes. Então aqui nós trabalhamos aqui com a questão dos micro-organismos, atenuar e também inativar as próprias enzimas do alimento. Beleza, então eu vou colocar o caldo aqui no copo 1 e consequentemente, após colocar a batata, que ela já está aqui, um pedaço, 2 pedaços, vou completar com água, tá? Até essa batata ficar toda imersa. No próprio copo. Então aqui já está sobre condições, já tampa.
e daqui vamos para a refrigeração. Em seguida, o segundo será a laranja, do mesmo jeito do limão. Nós vamos colocar primeiro a laranja, só que a diferença é que nesse aqui vamos misturar a laranja e uma pitadinha de cúrcuma. A cúrcuma, ela difere um pouquinho do açafrão, tá? Ela é um carotenoide e tem efeitos antioxidantes fantásticos. E, claro, colocar um antioxidante no produto dentro da indústria, a indústria tem investido nisso com formas mais naturais, né? Então coloca-se aqui, põe os pedaços da batata e depois cobrem. Isso aí vocês vão fazer na casa de vocês, hein? Trabalhamos com o vidro 1, que é a batata e o limão. O vidro 2, que foi a batata, a laranja e o açafrão, que tem a propriedade de cúrcuma. E o vidro 3, somente água. Esse aqui é o nosso controle, tá bom? Uma triplicada. Olá pessoal, para essa nossa próxima prática nós vamos usar o abacaxi, que vocês já viram da última vez. Para adiantar, eu já coloquei ele aqui sobre cozimento em água, tá? Só que a primeira técnica é a caramelização. É o contato de um amido, que pode ser rico em frutose, no caso da fruta, ou amido rico em sacarose, no caso de cenoura, beterraba, mandioca, batata, assim como as farinhas, tá? Então o amido ele age na tecnologia como propriedades ótimas devido à amilose e à amilopectina. A amilose é aquela porção que nós chamamos de amido resistente. E a amilopectina é aquela porção que apresenta fibra. Então, consequentemente, na hora que ocorre o cozimento, essa fibra ela se dispersa, fica na porção superior à água, e nesse momento nós podemos proceder à caramelização. Então, nesse caso aqui, nós vamos precisar de uma duplicada. Tá? Para um vidro, novamente vou precisar que vocês peguem outros 2 vidros esterilizados com tampa, tá? Nós vamos colocar o abacaxi com açúcar, que no caso é a técnica de caramelização, e no outro nós vamos colocar o abacaxi com leite, no caso é a técnica de reação de Maillard. O açúcar, 2 formas de açúcar redutor, que no caso oxida, que forma hidroximetilfurfural, que são moléculas que geram o doce, né? E já a reação da técnica de Maillard é a mistura do açúcar com o aminoácido. Então, no caso, nós usamos o leite. Então, os alimentos que são feitos dessa forma são os doces de leite, né? Os pudins. Já os que são feitos com a caramelização são os doces, tipo rapadura, doce de goiaba. No caso, seria o açúcar com água, né? E a fruta, no caso. E já a de Maillard já seria o açúcar com uma proteína. Então, são técnicas muito importantes aí, tá? Principalmente a caramelização nós temos aí na casca do pão. Já, por exemplo, a reação de Maillard nós temos nos doces, nos pudins. Caramelização também temos na cerveja. Algumas formas de cerveja são caramelizadas. Então aqui, eu vou levantar o celular para vocês verem. Então, aqui já o abacaxi em cozimento, tá? Então eu vou desligar agora, e esse abacaxi, desligar não, minto. Eu vou acrescentar o açúcar, vou separar e depois eu vou deixar um restinho para acrescentar o leite para fazer a de caramelização, a de reação de Maillard. Caiu o celular. Algumas coisas que acontecem. Para que nós façamos um doce, nós vamos precisar, então vamos anotar nas colheres, uma colher grande, uma,
2, 3, 4 colheres. Quando nós vamos fazer um doce ou uma geleia, geralmente 80% é açúcar e 20% é o alimento. Então, no caso, a geleia ela é muito doce, claro, só não será aquela geleia que será feita com adoçante, né? Então, 5, 6 colheres, 7 colheres. No caso, o açúcar é também um componente que tem um efeito na indústria como 7 colheres, 8 colheres. 8 colheres grandes de açúcar. Tem efeito também de aumentar a vida útil do alimento, né? Um alimento muito doce ou até muito salgado, no caso das carnes, quase não há multiplicação bacteriana. Mas claro, precisa ser condicionado em tempo e temperatura adequada. Então aqui nós vamos fazer um doce, uma calda, e a caramelização ela vai acontecendo quando esse alimento ele já modificou a sua textura. Ela virou um caramelo, posso dizer assim, né? Podemos fazer com banana, podemos fazer com maçã, podemos fazer com goiaba, fica muito bom. No caso aqui, eu tinha em casa o abacaxi, estamos a fazer o abacaxi. Então na próxima eu volto com a reação de Maillard. Bom, aqui o vidro 1, que foi a caramelização, então foi feito um caramelo, poderia se deixar mais para formar o aspecto de geleia, mas aqui foi feito tipo nós podemos ter a fermentação aqui e gerar uma bebida também, né? Então aqui é a presença da fruta, água e açúcar. Nesse outro eu acrescentei mais 2 pedaços de abacaxi, está sobre fervura do mesmo jeito, e a diferença para ter a técnica de Maillard é adicionar o leite. Estou colocando meia xícara, um pouquinho de e coloca-se eu ainda não tampei ali porque está muito quente, então nós precisamos baixar um pouquinho a temperatura e daqui vai para a refrigeração. Na hora de levar para a refrigeração eu vou mostrar os outros que já estão lá na geladeira, tá? Onde nós vamos observar o fator tempo-temperatura. Então aqui a reação de Maillard, tá? Essa reação é a mistura de leite ou iogurte ou algum laticínio com uma fruta ou um amido proveniente a um cereal ou proveniente a um tubérculo. Então aqui nós temos a reação de açúcares redutores, no caso a sacarose, que está presente na água. A frutose ela não é redutora, tá? O açúcar redutor é a sacarose e a glicose. E a técnica de Maillard seria os aminoácidos presentes no leite. Então aqui nós vamos formando um doce. No próximo vídeo, mostro a vocês a parte da refrigeração. Pessoal, na parte de refrigeração, colocar na parte superior da geladeira, tá? Aqui estão as amostrinhas. E logo na parte inferior aqui as outras amostras, tá bom? Então, até mais.